Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e hoje nós vamos para a nossa aula de revisão. Vamos então para esta aula revisar os conteúdos que nós já aprendemos. Vamos lá. Vamos revisar os conteúdos, então, de vozes verbais. Você sabe a importância que tem esse aspecto da língua portuguesa na escrita, na fala, na compreensão e interpretação textual. Então, vamos revisar vozes verbais. O que são, então, as vozes verbais? As vozes verbais são a forma como os verbos se apresentam na oração. Então, o que se entende por vozes verbais? Vozes verbais são, então, a forma, a maneira como os verbos que constituem as nossas orações se apresentam, se mostram na oração. E para que isso? Por que nós temos, então, essa forma de como os verbos se mostram na oração, se apresentam? É para determinar, com o objetivo de determinar se o sujeito da oração, aquele ser que pratica ou recebe a ação verbal, se esse sujeito que pratica ou recebe a ação verbal, é para eu ver como é que ele age lá. Então, as vozes verbais, elas vão mostrar, como é que esse sujeito age. Então, do ponto de vista aí das vozes verbais, o sujeito, ele vai ser passivo ou ativo. O sujeito vai ser ativo quando ele praticar a ação verbal. Ou ele será passivo quando ele sofrer, quando ele receber a ação verbal, a ação que o verbo está dizendo que ele faz. Portanto, as vozes verbais ou vozes do verbo, elas podem ser divididas em 3 tipos. Então, nós temos a voz ativa, a voz verbal ativa, temos a voz verbal passiva e a soma dessas duas, que é a voz verbal reflexiva. Vamos ver, então, cada um desses tipos, desses 3 tipos de vozes verbais. Então, você já sabe, que na voz ativa, o sujeito da oração, ele é agente da ação, ele pratica a ação verbal. Na voz ativa, o sujeito age, ele é agente, ele pratica a ação verbal. Um exemplo disso, o aluno fez a atividade. Qual é o sujeito da oração? O aluno. Então, o aluno é o sujeito da oração e esse sujeito desempenha um papel aqui. Ele é o agente desta ação, de fazer a atividade. Ele age, ele pratica. Então, aqui eu tenho um verbo na voz ativa aqui, O verbo está na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito, o aluno, praticou a ação. Ele agiu, ele não sofreu, ele agiu, ele praticou a ação. Qual foi a ação? De fazer a atividade. Muito bem. Então, agora que você entendeu a voz ativa, e ela consiste no fato de que o sujeito, ele é agente da ação, ele pratica a ação, nesse contexto da oração. Já na voz passiva, o que é que vai acontecer na voz passiva? Na voz passiva, o sujeito não mais é o agente da oração, ele não mais pratica a ação. Ao contrário, o sujeito da oração vai receber, vai sofrer a ação verbal. Essa ação aqui é verbal.
certo? Então, na voz passiva, o sujeito não pratica, não é o agente da ação. O sujeito, ele vai receber, ele vai sofrer a ação verbal. Exemplo, a atividade foi feita pelo aluno. Aqui, então, você tem a voz passiva. A atividade aqui não fez nada, ela é que foi feita pelo aluno, e pelo aluno é o agente da passiva. Muito bem. Então, quando você tiver essa estrutura aqui, você tem a voz passiva, na qual o sujeito não pratica, mas ao contrário, ele recebe, ele sofre a ação verbal. Na voz reflexiva, o que é que nós temos? Essa aqui é muito interessante, porque a voz reflexiva, né? Nela, o sujeito da oração, o sujeito, você já sabe a definição, é o ser, o elemento que pratica ou sofre a ação verbal. E nesse contexto aqui, em que eu tenho uma oração com o sujeito na voz reflexiva, aqui o sujeito, ele tanto pratica, quanto ele recebe, quanto ele sofre a ação verbal. O verbo diz que o sujeito praticou e sofreu simultaneamente essa ação. Então, na voz reflexiva, veja, eu tenho o sujeito é o cozinheiro, e o cozinheiro aqui, ele praticou uma ação e recebeu em si esta ação, ele sofreu. Então, o cozinheiro feriu a si mesmo. Esse si aqui, né, vai indicar, então, a voz reflexiva, certo? Repetindo, então, na voz ativa o sujeito age, pratica a ação verbal, o aluno fez a atividade. Na voz passiva, ele não pratica, ao contrário, ele sofre, ele recebe a ação verbal. A atividade foi feita pelo aluno, certo? Na voz reflexiva, então, ele tanto pratica quanto sofre, ele tanto executa, ele tanto age quanto sofre. Então, aqui, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o cozinheiro feriu-se. Ele agiu e sofreu a ação, ou seja, agente e paciente ao mesmo tempo. Muito bem, vamos ver então detalhadamente mais exemplos na voz passiva, digo, na voz ativa do verbo, né? As três formas em que o verbo constitui ali o predicado da oração, em que ele se apresenta mostrando como o sujeito age na oração. Vamos ver então a voz ativa. Então, na voz ativa, o sujeito da oração, o sujeito é o ser que pratica ou recebe a ação verbal. Então, na voz ativa, ele é agente, ele age, ele pratica a ação verbal, correto? Então, voz ativa, sujeito da oração, esse é o ponto que você tem que prestar atenção, que na voz ativa o sujeito age, pratica a ação verbal, certo? Ele pratica a ação. Um exemplo, o ribeirinho pescou 2 peixes, certo? Quem pescou 2 peixes? O ribeirinho. Então, nesse caso, eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o predicado, e o verbo desta oração, o verbo pescar, aqui conjugado, ele está na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito da oração está agindo, está praticando a ação de pescar, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo do verbo pescar na voz ativa. Ele está na voz ativa porque o sujeito da oração executou, praticou a ação, agiu, ele fez alguma coisa. Muito bem, vamos ver um outro exemplo, ainda da voz ativa.
Nesse exemplo aqui, a aluna apresenta o trabalho. Veja, quem é que apresenta o trabalho? Sujeito, aluna. E apresenta o trabalho, o predicado. Então, eu tenho aquilo que foi dito do sujeito, né? Tenho o predicado desta oração. E aqui eu tenho o sujeito. Esse sujeito aqui é um sujeito agente. Ele pratica a ação que o verbo diz. O verbo está dizendo que o sujeito, a aluna, praticou a ação de apresentar o trabalho. Portanto, este verbo, o verbo apresentar, está aqui conjugado na voz ativa, certo? Verbo apresenta, voz ativa. Por quê? Porque o sujeito age, o sujeito pratica. É muito fácil de entender, então, a voz ativa, né? A voz ativa verbal. Por quê? Porque ela indica que o sujeito praticou uma ação, ele agiu. Na voz ativa, o sujeito é agente. Agora, então, que você compreendeu, através dos exemplos e do conceito, né, em que consiste aí a voz ativa verbal, entendeu que o sujeito age, pratica a ação verbal, vamos entender a voz passiva. Vamos lá. Na voz passiva, então, o sujeito da oração é o quê? É o que a voz diz. Ele é passivo, ele é paciente. E o que é que acontece com o paciente? O paciente sofre. O paciente não pratica, né? Ele recebe. Então, o sujeito da oração é paciente na voz passiva. Essa voz passiva, ela vai desviar a atenção do sujeito e vai concentrar no resultado da ação, certo? Então, essa voz apresenta-se de duas formas. A voz passiva, ela se subdivide em voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então, nós temos duas formas pelas quais a voz passiva verbal se apresenta. E o primeiro ponto que eu tenho que prestar atenção é que na voz passiva o sujeito sofre a ação verbal. Ele recebe, ele é paciente, ele não é agente, ele não faz, ele recebe a ação verbal, certo? Vai concentrar, né? A ação vai ser concentrada no resultado da ação, correto? E ela se apresenta de duas formas. Vamos entender isso através dos exemplos. Vamos lá. O ribeirinho pescou 2 peixes. Aqui eu tenho um exemplo de voz ativa. Por quê? Porque eu tenho um sujeito que pratica a ação de pescar, que ele age, é voz ativa. O sujeito ribeirinho pescou 2 peixes, então ele agiu, ele praticou a ação de pescar, certo? E 2 peixes é o objeto direto. Pescou o quê? Pescou 2 peixes. Nesta outra oração, 2 peixes foram pescados pelo ribeirinho. O que é que você observa? Aqui, eu não tenho um sujeito ativo, eu tenho a voz passiva e analítica. Por quê? Os 2 peixes, eles pescaram? Não. Eles é que foram pescados, então receberam a ação. Pelo ribeirinho, aqui não é o sujeito, é o agente da passiva, é quem agiu, né? Então, 2 peixes foram pescados pelo ribeirinho. O que foram pescados pelo ribeirinho? 2 peixes. Então, 2 peixes aqui recebem a ação, sofrem a ação. Então, eu tenho a constituição da voz passiva analítica. Veja no exemplo B, a aluna apresenta o trabalho. Eu tenho aqui exemplo da voz ativa porque o sujeito está praticando a ação de apresentar o trabalho, conforme já examinamos. Agora, no outro exemplo, o trabalho é apresentado pelas alunas.
Aqui, o trabalho não apresentou, ele sofreu a ação. Ele é que foi apresentado pelo agente da passiva, que são as alunas. Então, aqui eu ainda tenho a voz passiva, só que do tipo analítico, voz passiva analítica, certo? Vamos continuar entendendo, então, a voz passiva, como ela se constitui, certo? Para eu poder identificar e entender essa constituição dela. Então, são duas observações. Veja, para eu compreender essa voz passiva analítica, eu tenho que observar que ela é formada pelo verbo ser. Veja, a constituição dela, a voz passiva analítica, ela é constituída pela presença do verbo ser, e ele aqui é conjugado, mais o particípio, uma das formas nominais do verbo, né? E do verbo principal da voz ativa. Então, eu tenho uma constituição aí da voz passiva analítica, sendo formada pelo verbo ser mais o particípio. O verbo ser está conjugado e o verbo principal da voz ativa está na forma nominal, certo? Essa é a constituição. Então, o outro aspecto que você tem de observar é que o tempo da voz passiva, o tempo em que se apresenta a voz passiva analítica, observe isso com atenção. O tempo verbal, ele se modifica de acordo, segundo o tempo da voz ativa. Observe esses dois detalhes. Primeiro, eu tenho na voz passiva analítica a presença do verbo ser conjugado e o particípio do verbo principal. E segundo, que esse tempo verbal dessa estrutura da voz passiva analítica, ela vai se modificar de acordo com a voz ativa. Então, vamos ver isso, então, nos exemplos. Mas você já percebeu como se constitui a estrutura do verbo na voz passiva analítica, entendeu? Que ela se divide em voz passiva analítica e voz passiva sintética. E nos exemplos, nós mostramos para você, né? 2 peixes foram pescados pelos pescadores. Então, você observou que nós temos essa constituição, essa estrutura do verbo. Vamos examinar, então, agora a voz passiva sintética e ver a sua constituição para podermos identificar. Na voz passiva sintética, então, eu tenho a seguinte estrutura, a seguinte constituição da oração. O verbo, ele está na terceira pessoa. Olha, aqui eu não tenho mais aquela observação de que o verbo vai seguir a voz ativa, né? Não, aqui já está definido. O verbo está na terceira pessoa e mais essa partícula ou pronome apassivador, o se. Então, eu tenho o verbo na terceira pessoa mais se, certo? Então, vamos ver aqui, para você observar como se dá essa constituição da voz passiva sintética, considerando um exemplo na voz ativa e um outro exemplo na voz passiva analítica e mais um terceiro exemplo na voz passiva sintética. Então, observe, Paula vende casas. Aqui eu tenho a constituição da voz ativa. Por quê? Porque o sujeito Paula pratica a ação de vender casas, que é o objeto direto, certo? Voz ativa, o sujeito está praticando a ação de vender. Veja, na voz passiva analítica, eu posso transformar, né, essa oração que está na voz ativa, eu posso transformar para a voz passiva. E passiva analítica. Então, veja, casas são vendidas por Paula. Aqui eu tenho a constituição do verbo ser conjugado mais o particípio do verbo vender.
certo? Do verbo vender, que estava na voz ativa, ó, vende, certo? Então, aqui eu tenho a constituição da voz passiva analítica. Qual é essa constituição? Como eu vou identificar? Presença do verbo ser mais particípio do verbo principal. Que o verbo principal na voz ativa não era o verbo vender? Paula vende casas? Então, na voz passiva, ele vai seguir o verbo principal, só que no particípio, que é uma das formas nominais, né? Então, o particípio do verbo vender, aí é vendidas, casas são vendidas. Aqui, então, você observou, essa é a estrutura da oração quando ela estiver na voz passiva analítica. Agora, observe aqui a estrutura da oração quando ela estiver na voz passiva sintética. Eu tenho o quê? Eu tenho o verbo vender aqui na terceira pessoa, certo? Na terceira pessoa. E eu tenho a presença da partícula ou pronome apassivador. Se aqui eu tenho o pronome apassivador. Se, certo? Então, se na oração eu tenho essa estrutura, veja, é uma estrutura, é uma constituição. É assim que se forma a voz passiva sintética. Como? Presença do verbo na terceira pessoa, vendem-se casas, certo? O verbo na terceira pessoa mais o pronome apassivador se, essa partícula apassivadora se. Então, aqui eu tenho exatamente uma oração na voz passiva sintética. O verbo aí está na voz passiva. E qual das vozes passivas? A sintética. Como vou identificar isso? Verbo na terceira pessoa mais se, certo? Como vou identificar a voz passiva analítica? Verbo ser, aqui ó, casas são, mais particípio do verbo principal. Vamos seguir com mais um exemplo para você compreender melhor ainda. O aluno fez a prova, voz ativa, certo? Ele praticou a ação de fazer. A prova foi realizada pelo aluno, voz passiva analítica. Por quê? Olha aqui o verbo ser mais o particípio do verbo principal, que é realizar, certo? Agora, olha aqui a voz passiva sintética. Realiza, terceira pessoa do verbo, terceira pessoa, mais o pronome apassivador. Então, aqui eu tenho a constituição do verbo, da voz passiva, pronome apassivador, certo? Esse é o pronome apassivador, então eu tenho aí essa constituição. Não é difícil. Vamos agora entender a voz reflexiva. Na voz reflexiva, você já sabe que o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, recebe, sofre a ação verbal. Exemplo, ela se cortou com a faca. Então, aqui o sujeito ela praticou a ação de cortar e recebeu essa ação em si mesmo. Ela se cortou. Cortou-se a si mesma. Então, aí eu tenho uma voz reflexiva, muito fácil identificar, porque o sujeito praticou e recebeu a ação. Neste exemplo, olhei-me no espelho. Veja, o sujeito, eu olhei e, ao mesmo tempo, voltou a ação para mim. Olhei-me no espelho. Então, voz reflexiva. Vamos continuar entendendo a voz reflexiva recíproca. O sujeito guarda a ideia de mais de uma pessoa praticando a ação verbal. Então, o verbo reflexivo, ele vai indicar uma reciprocidade. Ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação ao mesmo tempo, que também sofrem, que também eles são pacientes. Vamos ver o exemplo? Eu tenho aqui, os jogadores cumprimentaram-se após a partida. Veja, os jogadores sujeito, o que eles fizeram? Cumprimentaram-se reciprocamente, né? Os jogadores de um time cumprimentaram os do outro time e esses devolveram a ação de se cumprimentar. O outro exemplo,
Os irmãos se abraçaram na noite de Natal. Veja, o sujeito irmãos abraçaram-se mutuamente. Um abraçou o outro. Então, eu tenho aí a voz passiva reflexiva. Então, muito bem, você entendeu o assunto, né? Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.